Alô pessoal, chegamos a mais uma aula de matemática básica e o assunto de hoje é regra de 3. Vamos começar então com um conceito que é fundamental para entendermos as regras de 3. Grandezas. Basicamente, nós definimos grandezas como tudo aquilo que nós podemos mensurar ou medir. Nós temos então dois tipos de grandezas: grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Como são então as grandezas diretamente proporcionais? Nesse caso, se uma aumenta, a outra grandeza também aumenta. Da mesma forma que se uma diminui, a outra também diminui. Vamos dar um exemplo. Um carro percorre 80 km em 1 hora, 160 km em 2 horas. Vamos entender. Se o carro faz uma viagem durante 1 hora, ele vai fazer 80 km. Se ele tiver 2 horas na estrada, ele vai fazer mais quilometragem. Então nós entendemos que quanto mais tempo esse carro permanecer na estrada, com a mesma velocidade, ele vai fazer uma distância maior. Então, quanto mais tempo, mais distância percorrida. Nesse caso, os dois aumentam. Eu tenho, então, distância e tempo como grandezas diretamente proporcionais. As grandezas inversamente proporcionais têm uma ideia contrária. Se uma aumenta, a outra vai diminuir. Então, vamos dar um exemplo. O mesmo carro percorre agora uma determinada distância. Exemplo, 200 km. Se ele tiver a 100 km por hora, ele vai precisar de 2 horas para fazer esta quilometragem. Mas se ele tiver numa velocidade menor, ele vai precisar de mais tempo. Ou seja, a 50 km por hora ele vai levar 4 horas. Então, quanto maior a velocidade do carro, menos tempo ele vai levar para cumprir um determinado trajeto. Então, nós vamos dizer que a velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. A regra de 3 nós podemos dividir em dois tipos: regra de 3 simples e regra de 3 composta. Na regra de 3 simples, nós também dividimos em dois tipos: a direta e a inversa. Ok, regra de 3 direta. Nesse tipo de modalidade, nós temos as duas grandezas que serão envolvidas são diretamente proporcionais. Vamos dar agora um exemplo para a gente entender essa regra de 3 direta. Esta regra de 3 é simples, então nós temos duas grandezas envolvidas. Ela é direta, quer dizer que nós temos duas grandezas diretamente proporcionais. 5 kg de um alimento tem um custo de R$15. Então, eu sei que o preço de cada 5 kg de alimento são R$15. Muito bem, qual é o preço de 10 kg de alimentos? Gente, vamos raciocinar da seguinte maneira: quanto mais alimentos eu levar para casa, mais preço eu vou pagar. Então, nós dizemos que as duas grandezas são diretamente proporcionais. Aumentando a massa, eu tenho um aumento de preço. Muito bem, como é que a gente faz agora a montagem da nossa regra de 3? Essa coluna da esquerda, ela é diretamente proporcional à coluna da direita. Logo, eu copio as duas colunas como estão. O 5 e o 10 nessa posição e o 15 e o x nessa posição. Então, eu faço 5 dividido por 10 é igual a 15 dividido por x. Vamos aplicar agora a tesourinha. O x multiplica o 5 e o 10 multiplica o 15. Passando o 5 dividindo, eu vou ficar com esse número 10 vezes 15 dividido por 5. O resultado é 30. Então, gente, fica óbvio esse cálculo, porque se 5 kg de alimento custa R$15, o dobro da massa tem que custar o dobro do preço. Então, 10 kg tem que ser R$30. Em uma regra de 3 inversa, nós temos um outro tipo de modalidade em que as duas grandezas envolvidas são inversamente proporcionais. Vamos lembrar que inversamente proporcionais significa o quê? Quando uma grandeza aumenta, a outra tem que diminuir. Então, vamos lá. Um certo homem percorre uma via de determinada distância com uma bicicleta. Sabendo-se que, com a velocidade de 5 km por hora, ele demora 6 horas.
Quanto tempo esse homem gastará com sua bicicleta para percorrer esta mesma distância com uma velocidade de 3 km por hora? Então vamos buscar os dados. 5 km por hora ele faz em 6 horas. Se ele estiver fazendo agora em 3 km por hora, em quantas horas ele vai levar? Vamos entender aqui, gente. Se a pessoa está mais rápida, ela vai levar menos tempo, certo? Quanto maior a velocidade, menor o tempo que ela vai percorrer esse mesmo trajeto. Então dizemos aqui que as grandezas são inversamente proporcionais. Ok, o truque é, vamos copiar a coluna, uma das colunas como está, e inverter a outra. Podemos copiar a coluna do x como está, 6 e x nesta ordem, e a outra que é inversa, nós vamos inverter. Ao invés do 5 ficar em cima, o 5 vai ficar embaixo. E o 3 que está embaixo fica em cima. Então, 5 vezes 6 dividido por 3. E o resultado é 10 horas. Regra de 3 composta. Bom, nós vimos anteriormente que a regra de 3 simples era constituída de duas grandezas. Neste caso, nós vamos ter 3 ou mais grandezas envolvidas nas proporcionalidades. Vamos agora dar um exemplo. Um ciclista percorre 150 km em 2 dias, pedalando 3 horas por dia. Em quantos dias faria uma viagem de 400 km pedalando 4 horas por dia? Ok, na primeira linha da regra de 3 nós temos que um ciclista percorre 150 km em 2 dias, pedalando 3 horas por dia. Em quantos dias, ou seja, aqui está o x, ó. Em quantos dias faria uma viagem de 400 km pedalando 4 horas por dia? Bom, nós vamos comparar a proporcionalidade sempre baseada na coluna do x. Então vamos analisar essa coluna da quilometragem com a coluna do x. A coluna das horas por dia com a coluna do x. Esse ciclista ele percorre 150 km em 2 dias. Mas fica claro, se ele precisar fazer mais quilometragem, ele vai precisar de mais dias. Então, as grandezas quilômetros e dias são diretamente proporcionais. Porém, aqui, na comparação com as horas por dia pedalada e o tempo de viagem que ele vai fazer, nós temos inversamente proporcional. Por quê? Se esse ciclista pedala 3 horas por dia, ele vai fazer essa viagem em 2 dias. Mas se ele pedalar mais horas por dia, ele vai fazer a viagem em menos dia. Então, quanto maior a quantidade de horas por dia pedalada, menor a quantidade de dias. Então, nós podemos dizer que tempo de viagem e a quantidade de horas pedaladas são grandezas inversamente proporcionais. Por isso que a flechinha aqui desce e aqui sobe. Muito bem, vamos colocar agora a coluna do x isolada, tá, gente? Então, o 2 e o x fica isolado aqui. Esta coluna da esquerda, que é 150 e 400, também é diretamente proporcional à coluna do dias. Então, vamos copiar o 150 e 400 como está. Porém, o 3 e o 4 está para baixo. Então, está contrária à coluna do x. Logo, nós vamos inverter. Em vez de 3 quartos, nós vamos colocar 4 terços. Então, nesse caso, gente, nós vamos multiplicar aqui o 150 vezes o 4 e o 400 vezes o 3 aqui, ó. Certo? E aí, aplicamos aqui a tesourinha. No total de 4 dias, então, ele vai fazer essa viagem. Vamos dar um outro exemplo. Em 6 dias de trabalho, 12 confeiteiros fazem 960 tortas. Em quantos dias 4 confeiteiros poderão fazer 320 tortas? A primeira linha da regra de 3 será: em 6 dias, 12 confeiteiros fazem 960 tortas. Quantos dias? O x é aqui, debaixo dos dias. 4 confeiteiros poderão fazer 320 tortas. Bem, gente, vamos considerar que 12 confeiteiros levam 6 dias para fazer uma quantidade de tortas. Se eu tiver menos confeiteiro, obviamente eu vou levar mais tempo. Eu tenho menos gente trabalhando, eu vou levar mais tempo para entregar esse serviço. Confeiteiros e dias são grandezas inversamente proporcionais. Então, nesse caso, eu levo 6 dias para fazer 960 tortas. Se eu tiver menos tortas para fazer, eu vou levar menos dias.
quanto mais tortas eu faço, mais tempo eu vou precisar. Então podemos dizer que dias e número de tortas feitas são grandezas diretamente proporcionais. Colocamos a coluna do x como está, invertemos o 12 e o 4 e mantemos o 960 e 320 como está. Então, o 6 e o x fica na esquerda isolado. O 12 e o 4 nós passamos a ter 4 e 12 aqui. Né? Em vez de 12 em cima e 4 embaixo, nós ficamos com 4 sobre 12. E aqui, como as grandezas são diretamente proporcionais, ó, tortas e dias, nós vamos copiar essa coluna como está, 960 e 320. Então, a regra é essa, gente. A coluna do x sempre ela vai ser copiada como está. Aí nós vamos verificar se a flechinha desce, é porque elas são inversamente proporcionais, nós colocamos ela aqui invertida. Se a flechinha sobe junto com o x que sobe, nós vamos copiar como está. Então, calculando agora em linha, né, multiplicamos o 4 vezes 960, o 12 vezes 320, aplicamos a tesourinha, chegamos ao resultado de 7.260 kg. Ok, gente, chegamos ao fim de mais uma aula. Um bom estudo para vocês e até a próxima.